Está escrito em Romanos 12, versículo 17, o seguinte: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito interessante, né? Nós já conversamos em outra situação sobre nossas reações, sobre termos o cuidado de reagirmos de modo que Deus seja sempre honrado através de nossas atitudes, ações e também reações. O que temos conversado é sobre o dia a dia de nossa fé, sobre essa coisa bonita, tanto falada e tão fragilmente vivida, o seguimento a Cristo. Nós temos chamado tudo isso de liturgia da vida cristã em comparação com a liturgia do templo, da qual alguns de nós somos operadores e todos nós temos nossas preferências quanto ao seu estilo. Mas se a liturgia do templo tem o propósito de louvar a Deus, e é esse o nosso pressuposto, então precisamos falar da vida. Pois nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. É o que está em Atos 7, versículo 48. Nós não somos nós que ofertamos algo a Deus, mas ao contrário, é Ele quem oferta a nós. Quando nós celebramos no templo, aquela liturgia deve servir para nos instruir, para nos despertar, para nos fortalecer e nos quebrantar, para que possamos, de fato, viver a liturgia cristã na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Ela não é um fim em si mesmo e não será jamais a adoração cristã na sua essência. Na verdade, ela nos fará bem se questionar, Nos fará bem se questionar quem somos e o modo como orientamos a nossa vida. Se questionar nossos relacionamentos e desafiar-nos à santidade do Evangelho, não apenas aquela santidade moralista. É muito importante dizer isso porque nós somos especialistas em moralismo e muitas vezes ignorantes em santidade, a verdadeira santidade. A verdadeira santidade é inspirada no amor de Deus, no amor a Deus, no amor às pessoas. E esta é a santidade que honra a Deus. Aquela santidade das regras, do não faça, não toque, não coma, é apenas bijuteria religiosa, enfeita, mas não tem valor verdadeiro. Como ensinou o apóstolo Paulo aos irmãos, essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, com sua falsa humildade e com a severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 23. Pois bem, um dos testes de nossa santidade acontece quando alguém nos faz mal e nos sentimos feridos e injustiçados. Como lidamos com isso? Nós que todo dia recebemos poderosas lições de individualismo e de egoísmo, só experimentaremos santificação de fato se amarmos. Tudo estará perdido se não escolhermos amar e não dependermos do Espírito Santo para este fim. Nós somos frutos da graça de Deus. Não haveria lugar para nenhum de nós se não fosse a graça irrevogável do Senhor, fruto do amor incondicional de Deus para conosco. O caminho, como disse Jesus, é um caminho estreito, mas é possível. Negar a si mesmo é complicado, mas há encorajamento em Cristo para isso, que não fez a própria vontade, mas fez a vontade do Pai. Precisamos, assim, nos concentrar hoje em nossas reações, não retribuir mal por mal. Estejamos atentos às nossas atitudes.
Devemos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Precisamos ir. Nós não estamos sós. Nós temos uns aos outros e, sobretudo, o Senhor conosco. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.